Olá, hoje a gente continua a nossa conversa sobre a família Costa, mergulhando na segunda parte da biografia Meu Avô Elpidio Costa, do João Alberto da Costa Brentan. Só que agora, o foco não é mais só o Elpidio, sabe? Vamos olhar mais de perto para os irmãos e irmãs dele. A ideia aqui é, ouvir as histórias deles que chegaram para nós pelas lembranças dos sobrinhos, dos netos. Maria Alice, Suelena, Eugênio, Ana Maria, Maria Apolônia. A gente quer tentar entender como era a dinâmica dessa família mineira lá no século XX, sabe? Com base nesses relatos que são cheios de afeto, né? E é muito rico, né? Quando a gente pega uma biografia que não foca numa pessoa só, mas em vários membros da família, dá para ter uma visão assim muito mais completa, com várias camadas. A gente vê a rede de relações, os destinos se cruzando. É bem diferente. É verdade. Bom, para começar, tem uma história bem triste, né? A da Maricota, a irmã mais velha. Ela faleceu super jovem, com 12 anos só, lá em 1900. Foi tétano por causa de um acidente com agulha de costura. Ela estava estudando fora em Taubaté. Nossa, isso mostra muito, né? Como a vida era frágil naquela época. E o impacto que uma perda dessas causava na família inteira. Um acidente pequeno hoje, talvez simples de resolver, mas que na época era fatal, mudava tudo. Pois é, mas aí em contraponto a gente tem a Anita Costa Paiva. Ela também passou por muita dor, perdeu 2 filhos, mas conseguiu refazer a vida. Foi para o estado de São Paulo. E a neta dela, Suelena Santiago, traz umas memórias muito vivas, sabe? Do avô Quinquim fazendo cigarro de palha, da vida na pracinha lá em Santana, São José dos Campos, e das visitas para Pedralva, para casa da tia Eta também, essas idas e vindas. Sim, e aí a gente vê outros fios aparecendo, né? A migração dentro do país, buscando um recomeço, a força desses laços de família, mesmo longe, e o poder dessas memórias afetivas, como as da sua Helena. É isso que mantém a história viva, a conexão entre as gerações, né? Exato. Falando na tia Ita, a Maria Marieta, que história de força, hein? Ela ficou viúva bem jovem do Manuel Bertão, que era português, e aí, para sustentar a família, ela usou o que sabia fazer. Doces, cozinhava muito bem. E aqui tem um ponto bem interessante. Ela teve uma ajuda super importante do irmão, do Elpídio, para encaminhar o filho dela, o Zizi, na vida profissional. A história da tia Ita é um exemplo clássico, né? Daquela virada que muitas mulheres precisavam dar. A viuvez não era só luto, era quase um gatilho para empreender por necessidade. Ela transformou as habilidades de casa em sustento. E mostra também como essas redes de apoio eram vitais, né? O apoio formal era quase inexistente. Essa ajuda do Elpídio foi crucial, então, né? Mostra que mesmo a força individual dela dependia dessa rede familiar. Exatamente. O apoio da família, como o do Eupídio, e até da comunidade, né? Como se ajudavam lá nas festas de São Sebastião e em Pedralva. É um belo exemplo de adaptação mesmo. Seguindo aqui, tem o Joaquim, o Tim. Ele foi por um caminho diferente do Elpídio, que era advogado, né? O Tim ficou ligado à terra, lá na fazenda Santo Antônio. Dizem que ele era muito curioso, teve uma família enorme, 10 filhos que sobreviveram, e o neto dele, o Eugênio, guarda uma lembrança muito forte. Foi pescar com o avô um dia antes dele falecer de angina, um problema no coração, isso em 68. É fascinante ver isso, né? Na mesma geração, vocações tão diferentes. De um lado, a vida mais urbana, intelectual. Do outro, a vida rural ali, ligada à raiz. Mostra essa diversidade de caminhos. E essa conexão profunda que alguns têm com o lugar de origem, né? Mesmo quando outros irmãos vão buscar outros ares. Tem mais gente, né? A Ignácia, por exemplo, casada com um comerciante, o José Fortes Bustamante. Ela teve um papel super importante na administração da fazenda Santo Antônio. Eles compraram a fazenda com uma ajuda financeira importante na época. Mas a vida dela foi curta, infelizmente. Morreu de eclâmpsia, que é uma complicação séria da gravidez, depois de ter o 12º filho. Os filhos até homenagearam ela depois, dando o nome de Dona Inácia para uma fazenda lá no Mato Grosso. Depois tem a Judite. Ela acompanhou o marido, que era dentista, o Américo, por várias cidades de Minas. E mais tarde mudou para o Rio de Janeiro. A ideia era buscar mais estudo, mais oportunidade para os 9 filhos dela. Uma visão de futuro, né? E por último, a Maria Nazaré.
Todo mundo lembra dela pela alegria de viver, mesmo com as dificuldades, muito religiosa, gostava de viajar. Ela até realizou o sonho de andar de avião e ver a ponte Rio-Niterói. E era muito hospitaleira, famosa pelo curau, pelo frango caipira que sempre tinha para visita. É interessante notar como essas três irmãs, Ignácia, Judite e Nazaré, mostram facetas diferentes, né? Dessa busca por estabilidade, por realização. A Ignácia mais fincada na terra, na administração junto com o marido. A Judite investindo na mobilidade para a educação dos filhos. E a Nazaré encontrando alegria nas conexões, nas coisas simples, na fé. Cada uma do seu jeito, navegando os desafios da época. Ok, então juntando todas essas histórias, esses pedacinhos, que fios condutores a gente pode ver ligando a vida desses irmãos Costa? Olha, alguns pontos ficam bem claros, né? Primeiro, sem dúvida, a força dos laços familiares. Mesmo com a distância, com caminhos diferentes, essa ligação permaneceu. Segundo, uma resiliência impressionante. Principalmente das mulheres, né? A tia Eta, a Ignácia, a Judite, enfrentando viuvez, perdas, dificuldades econômicas, com muita dignidade e muita capacidade de se reinventar. E tem mais, terceiro, a importância do lugar. Pedralva, as fazendas Água Limpa, Santo Antônio, não são só cenários, são âncoras da identidade da família, sabe? Um ponto de referência. E quarto, o papel fundamental da memória, que é passada de geração para geração, como nesses relatos que a gente viu. É isso que preserva a história coletiva. Aliás, os encontros de família que eles voltaram a fazer desde 2017 são a prova viva de que esses laços continuam fortes, pulsando. Então, no fim das contas, olhar para as histórias dos irmãos e irmãs do Eupídio Costa nos dá um retrato muito humano, né? Cheio de nuances, vibrante mesmo. Uma família mineira atravessando o século XX, com suas alegrias, suas dores, suas lutas e o legado que fica. Exato. E fica talvez uma reflexão para quem está ouvindo a gente, né? Cada história individual, como essas que a gente viu aqui da família Costa, é um fiozinho na grande tapeçaria da sua família, do seu tempo. Quantas outras histórias, talvez ainda não contadas, existem aí nos galhos das árvores genealógicas de cada um, só esperando para serem descobertas e compartilhadas.